paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu começo neste momento mais um programa da Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria de convidar você para estar participando conosco juntamente dos cultos, celebração ao nosso Deus. Lembrando que todas as terças-feiras nós temos a corrente oração 7 Passos da Vitória, às 19h30. Quarta-feira nós temos o culto de oração, este mesmo culto, na congregação do bairro Limoeiro. E eu convido você a estar conosco hoje, lá às 19h30, buscando da parte do Senhor. Quinta-feira nós temos as células, às 19h30. E no sábado, às 19h30 também, nós temos o culto de adoração ao nosso Deus. Domingo pela manhã, nós temos a escola bíblica dominical. E às 19 horas nós temos o culto de adoração ao nosso Deus. Então fica aí o convite para que você possa participar conosco, né, do culto das nossas igrejas. Será um prazer receber você e sua família. Quero estar lendo a mensagem, a palavra do Senhor, que está registrada em 1 Samuel, capítulo de número 1, que diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufi e Eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não os tinha. Este, porém, subia da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana ofereceu seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não come? Por que está de coração triste? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. Nós vemos aqui a história de uma mulher que tinha por nome Ana, né? A Bíblia destaca o nome dessa mulher, Ana. Seu marido chamava Eucana, e nós vemos que, através deste texto, aquela mulher era estéril, aquela mulher não tinha filhos. E Eucana, ele era um marido dedicado, um marido amoroso, um marido que se preocupava com Ana. A sua rival, Penina, né, tinha filhos. E a Bíblia fala que aquela mulher a provocava todos os dias. Creio eu que ela ficava exibindo os filhos que ela tinha, né? A Bíblia fala que ela era rival de Ana, era esposa também de Eucana. Naquela época era permitida a poligamia, né? O homem poderia ter mais de uma mulher. Então, Penina a irritava muito. E a Bíblia fala que Ana, quantas vezes era pega chorando, não tinha apetite nenhum para comer, porque aquilo estava a perturbando. Aquela dificuldade, aquele problema que aquela mulher estava a perturbando. Por quê? Antigamente, uma mulher estéril era, assim, uma desgraça total. Por quê? As mulheres, naquela época, elas tinham que ser férteis, tinham que, assim, dar muitos filhos, né, ao seu marido. E nós vemos que aquela mulher estava amargurada, estava abatida, porque ela não conseguia gerar filhos, né, para seu marido. E a outra, ela tinha filhos. E eu creio, então, que aquilo ali a perturbava, aquilo ali a entristecia muito, né? E nós vemos que quantas das vezes Eucana tentava ali consolar aquela mulher, né? Nós lemos aqui
no versículo de número 8, ele falando: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não come? Por que está de coração triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Né? Então Eucana todas as vezes tentava consolar a Ana, falando: não se preocupe, né? eu te amo da mesma maneira, né? Fica triste não. Mas Ana, né, no seu íntimo, ela tinha um desejo enorme de ser mãe, né? Ela tinha um desejo enorme de gerar filhos. Aí nós percebemos que Ana, momento nenhum, ela retrucou com Eucana. E nós vemos que Ana, ela aproveitou a oportunidade, né? A Bíblia fala que de ano em ano eles iam, né, no templo oferecer sacrifício ao Senhor. E Ana, ela não perdeu a oportunidade. No versículo 9, diz assim: após terem comido e bebido, em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí nós vemos que Ana, ela não estava se conformando com aquela situação. Ela não poderia ali declarar, né, a tristeza que ela sentia ao seu marido, porque talvez ele não ia resolver o problema dela. Ela não poderia ali bater na porta do vizinho e declarar, né, o que verdadeiramente ela estava sentindo, porque ele não ia resolver o problema dela. Ana entendeu que o único que tinha poder para resolver a situação que ela estava vivendo era o Senhor. Aí nós vemos que ela se levantou com amargura de alma, né, no versículo 10, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós vemos que Ana, ela se derramou na presença do Senhor, ela se entregou totalmente aos pés do Senhor. Se você continuar lendo, né, em casa este texto, você vai ver que Ana, ela foi taxada como bêbada, porque ela estava orando tão intensamente, ela não tinha nem força para estar declarando em palavras em voz alta, mas ela só mexia os lábios. Então nós percebemos, né, se você continuar a ler, que Eli chegou ali e falou assim: aparta de ti o vinho, né, você bebeu demais. E ela vira para ele e fala: não, eu não estou bêbado, meu Senhor, eu estou apenas de coração abatido, né, eu estou amargurada. E ali, aquela mulher, ela estava se derramando na presença do Senhor, ela estava contando para o Senhor a situação que ela estava vivendo. E nós vemos que através dessa entrega, desse derramar, né, Ana, ela alcançou o favor do Senhor. Nós vemos que ela fez um voto com o Senhor. Ela prometeu, se o Senhor lhe desse um filho, era varão, que ela ia entregar, né, esse filho nas mãos do Senhor para toda a sua vida. Aí nós vemos que o Senhor a abençoou, ela gerou, né, filho, que foi um dos maiores profetas, né, Samuel. E quando deu a época certa do desmame, ela foi ao templo e entregou totalmente ao Senhor aquele filho. E nós vemos como o Senhor a abençoou, que depois de Samuel ela gerou mais 5 filhos. Então o Senhor abriu a madre dela por completo. Aquela mulher que era estéril agora se tornou mãe de filhos. E não foi só de um somente, mas foi de 6 filhos, Samuel, e mais 5 filhos, como a Bíblia relata. Então nós vemos o poder do Senhor quando verdadeiramente nós nos entregamos e confiamos nele, literalmente. Porque às vezes não adianta contar o nosso problema para o marido, às vezes não adianta contar o problema, a dificuldade que nós estamos enfrentando para o filho, às vezes não adianta contar, né, para as pessoas mais próximas, mas é preciso nós contar os nossos problemas diretamente ao Senhor. É preciso que nós venhamos entregar totalmente aos pés do Senhor. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso se humilhar na presença do Senhor, se humilhe, porque Ele sim pode resolver a situação que você está enfrentando. Talvez você que me assiste neste momento, o Senhor está falando no teu coração. Talvez você está passando por um problema tão difícil de ser resolvido, algo assim, diante dos olhos humanos, impossível de ser resolvido. Porque a situação de Ana era impossível de ser resolvida, mas ela confiou no Senhor e entregou totalmente ali aos pés do Senhor. E nós vemos o que aconteceu. Aquela mulher foi abençoada. E eu creio, se você colocar a situação difícil que você está vivendo aos pés do Senhor, você se entregar ao Senhor totalmente, eu creio que Ele vai resolver este problema. Porque tem problema, tem dificuldade que não é para medicina.
tem, às vezes, dificuldades que não é para a família, para o parente, tem dificuldades que é preciso que nós vamos entregar nas mãos do Senhor, porque só Ele pode resolver. Nós vemos que um milagre aconteceu na vida daquela mulher, porque ela tomou posição, né? A Bíblia fala que ela se levantou, versículo 10, né? Ela se levantou, ela não aceitou mais aquela situação, porque o Cândaro não podia resolver o problema dela. Talvez os parentes não podiam resolver o problema dela. E ela entendeu que o único que poderia resolver o problema dela, e foi resolvido, foi o Senhor. Então que você, neste momento, entenda esta palavra, que talvez isso que está acontecendo com você seja impossível diante dos homens, mas para o Senhor tudo é possível. A Bíblia fala, creres verás a glória de Deus. Então creio que o Senhor pode resolver o seu problema, a dificuldade que você está enfrentando, né? Coloque sua vida diante do Senhor, como aquela mulher fez. E eu creio que a bênção será real na sua vida. Eu convido você a orar comigo neste momento, colocando diante do Senhor a dificuldade que você está enfrentando, crendo que Ele pode resolver o seu problema. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te adoro por esta oportunidade, crendo, Pai, que o Senhor está agindo nessas vidas da mesma maneira que o Senhor agiu na vida de Ana. Pai, Ana estava enfrentando um problema ali diante da ótica humana que era impossível de ser resolvido. Pai, mas sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Talvez essa pessoa que está me assistindo já perdeu a esperança. Talvez essa pessoa está pensando em desistir dos sonhos, dos objetivos. Pai, oh Deus, mas eu sei que o Senhor pode resolver qualquer situação, mas que essa pessoa possa entender que é preciso ela entregar, apresentar ao Senhor a situação e confiar que o Senhor pode resolver se estiver de acordo com a vontade do Senhor para a vida dela. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ir de encontro a essa pessoa que está aflita, que está amargurada, que está, oh Pai, chorando como aquela mulher estava chorando, Pai, abundantemente, mas que essa pessoa tome uma posição e entenda que o Senhor pode sim resolver o problema dela, mas é preciso ela se levantar como Ana fez e entregar totalmente nas mãos do Senhor a vida, as dificuldades, crendo que o Senhor tem o melhor para ela. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Então, eu reforço o meu convite, lembrando que hoje nós temos o culto de oração 7 Passos para a Vitória na congregação do bairro Limoeiro às 19h30 e você é o nosso convidado especial. E fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa. Amém.